Olá, no Direito em Debate de hoje nós estamos recebendo o professor Moisés Rosa, advogado criminalista, palestrante. Moisés é escritor, poeta e, além de tudo, um grande profissional. Professor Moisés, é um prazer muito grande te receber aqui no Direito em Debate, justamente para tratar de uma temática acerca da prisão em segunda instância e presunção de inocência. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço, Geraldo, obrigado pelo convite. É sempre muito bom rever os amigos. A gente está com essa pandemia impossibilitado de se ver normalmente. Nós nos víamos aí praticamente diariamente e estamos afastados, mas eu agradeço o convite e a oportunidade que a Câmara Municipal de Pouso Alegre abrindo esse espaço para a comunidade e enaltecer o trabalho de vanguarda que você está realizando nesse programa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor. Na verdade, o nosso objetivo aqui é justamente levar informações para a população. Porque é o seguinte, a partir do momento que você difunde conhecimento, você diminui a desigualdade social. E esse que é o objetivo do Direito em Debate. Não é só discutir temática jurídica em si, é de levantar aqui questões que possam levar a população conhecimentos acerca de determinadas matérias. O que já é feito, por exemplo, através de outras atividades aqui desenvolvidas na casa. Por exemplo, aí a questão da Constituição em Miúdos, né, que é uma obra que partiu aqui da casa, mas tomou aí o cenário nacional, difundindo conhecimento e diminuindo aí as desigualdades sociais. Mas, professor, entrando já na temática aqui que nós pretendemos tratar nesse dia, eu queria saber de você, você falar um pouquinho para a gente sobre o tema presunção de inocência. O que você podia falar para a gente? Então, esse tema é um tema que eu acho que interessa muito as pessoas, até pela falta de informação. Esse tema foi um tema da minha dissertação de mestrado e justamente naquela época onde estava se questionando a prisão em segunda instância, ou seja, na verdade, o que é a presunção de inocência? É um princípio jurídico de ordem constitucional que é aplicado especificamente ao direito penal e estabelece um estado de inocência para as pessoas. E como regra, em relação a todas as pessoas que são acusadas da determinada prática de uma infração penal, o indivíduo só pode ser recolhido à prisão quando não tiver mais possibilidade de recurso. Ou seja, ele é presumidamente inocente. O que acaba impactando, Geraldo, nessa situação de a gente achar que o indivíduo não vai conseguir ser preso, porque ele tem vários recursos e pela demora desses recursos, ele acaba postergando uma prisão definitiva. Mas as pessoas têm um certo desconhecimento disso, porque é uma garantia constitucional que reserva a todos serem considerados presumidamente inocentes. E essa demora acaba trazendo uma sensação de impunidade, ou seja, as pessoas querem que o indivíduo seja preso, mas ele, tendo em vista a possibilidade de vários recursos, a falta de gestão e celeridade do Estado faz com que esse indivíduo não demore muito para a execução da pena. E aí você acaba, durante esse transcurso do processo, tendo uma demora exacerbada, isso gera essa sensação de impunidade. Né? E aí as pessoas fazem essa crítica e aí, de alguma forma, há institutos tentando resolver essa questão, fazendo com que o indivíduo tenha direito apenas a mais um recurso e sendo preso definitivamente no primeiro recurso a ser julgado, o que causa aí uma incompatibilidade com o sistema. É interessante isso que você colocou, porque algumas semanas atrás nós conversamos aqui com o nosso colega, o professor Felipe Martins Pinto. Ele levantou algumas questões extremamente interessantes, no sentido de que 40% da população carcerária brasileira são presos que não têm uma condenação transitada em julgado, ou seja, eles são presos provisórios, não tem uma sentença definitiva.
E isso, de certa forma, onera o Estado, isso, de certa forma, impõe que o sistema carcerário, por isso que as prisões estão lotadas, né? Então, efetivamente, há uma contradição, no sentido de que o indivíduo, para ser preso, efetivamente, deveria ter uma sentença penal condenatória. E como é que fica? Como é que é isso no Brasil? O indivíduo, para ele ser preso, como é que funciona isso, efetivamente? Então, isso que você levantou é algo que impacta, inclusive, nos municípios. Então, assim, a gente podemos assim, até utilizar essa relação que nós temos aqui com Pouso Alegre. Pouso Alegre tem um presídio, né? A capacidade desse presídio, ela está praticamente 3 vezes o número da capacidade de presos que ela pode suportar, justamente porque você tem um campo aí de provisoriedade, ou seja, a justiça acaba prendendo cautelarmente, né? Não que a prisão cautelar não seja possível, ela é plenamente, às vezes, necessária. Só que você acaba tendo um número enorme de prisões provisórias, no sentido de antecipação dessa pena, ou pela gravidade do delito, ou pela falta de fundamentação inicial que os juízes mantêm por ter aí uma visão até muito punitivista. Você acaba enchendo esse presídio, às vezes, com crimes desnecessários, né? A grande maioria desses crimes está em volta aí do tráfico de drogas, que são pequenos tráficos de drogas, né? Transações comerciais ilícitas de drogas, e esses indivíduos acabam indo para o sistema e superlotando. E a administração penitenciária, ela não é municipal, ela é do Estado. A responsabilidade de orçamento e de viabilidade, ela é estadual, só que esse presídio está num município. E você acaba superlotando esses presídios. A regra no direito constitucional, da Constituição, é que as pessoas só possam ser presas definitivamente. Você tem exceções de prisões cautelares e provisórias. O que ocorre hoje no Brasil é que a justiça, o Estado, o juiz, utiliza muitas vezes a prisão provisória como uma antecipação de pena para não gerar uma sensação de impunidade na sociedade, na comunidade. O que acarreta uma implosão do sistema. O sistema não suporta esse tipo de postura, porque você não tem uma gestão nem penitenciária, você não tem uma gestão de política pública, nem no município, nem no estado, nem de âmbito federal, o que acaba trazendo um sistema que não tem condição de receber esse preso. E mais do que isso, eu acho, que é o maior problema. Você não tem condições em nenhuma política de recuperação dessas pessoas que entram no sistema e saem. Então, você tem além da implosão, você tem um retorno dessas pessoas ao sistema prisional. Pensando seguindo essa linha de raciocínio sua, você acha que essas prisões cautelares, elas ferem o princípio da presunção de inocência? Porque você tem, de certa forma, uma condenação antecipada, pensando assim, né? Porque o indivíduo ainda não tem o trânsito em julgado daquela ação penal, né? Que vai lhe imputar uma eventual condenação final, estaria cumprindo uma prisão de forma antecipada a uma sentença. E existem casos, né, que o indivíduo é preso cautelarmente e depois é absolvido, né? Isso enseja até uma reparação civil, uma indenização em cima do Estado, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Então, de forma assim, bem didática, para esclarecimento até da comunidade, as pessoas podem ser presas em 4 situações. A primeira situação é a situação de flagrância, ou seja, quando o indivíduo é encontrado com o produto do crime, ou ele é encontrado praticando a infração penal, para dizer isso a grosso modo. Essa é uma forma de prisão. A segunda forma de prisão é uma prisão que nós chamamos de temporária, que é uma prisão normalmente voltada à investigação. Ou seja, a autoridade policial ou o membro do Ministério Público que está investigando pode requerer uma prisão temporária especificamente para investigar. A terceira forma de prisão de alguém é prender alguém preventivamente, ou seja, de forma cautelar durante a instrução do processo, que tem uma finalidade de garantir a continuidade do processo sem que esse indivíduo ofereça risco a essa instrução e nem a aplicação da lei penal. E a última forma é o indivíduo se recolher à prisão
de forma definitiva quando não há mais possibilidade de trânsito em julgado. A regra do nosso sistema é que o indivíduo só possa se recolher à prisão, ou seja, tem que ser preso, quando ele não tiver mais possibilidade de recurso. Agora, essas prisões para investigar, prisões preventivas, que são convertidas após uma prisão em flagrante, às vezes, ela é necessária. Vamos usar um exemplo de um indivíduo que está ameaçando testemunhas. Então, esse indivíduo se ele estiver ameaçando testemunhas, ele tem que ser preso provisoriamente, porque senão ele vai colocar em risco a instrução criminal. Então, o juiz, a requerimento, nunca por ofício, né, a partir da Lei 13.964 de 2019, impediu que o juiz decretasse prisões de ofício. Então, o juiz não pode decretar prisão de ofício se não tiver requerimento. A autoridade policial pode requerer, o membro do Ministério Público pode requerer, mas tem que justificar essa cautelaridade, ou seja, tem que haver justificativa para prender um indivíduo provisoriamente. O que acaba ocorrendo é que, às vezes, o indivíduo comete um crime muito grave, que choca a comunidade. E aí há uma certa necessidade de que o Estado juiz determine uma prisão fora desse quadrante, dessa justificativa de cautelaridade. E aí os advogados, os defensores públicos acabam entrando com habeas corpus, com medidas que esse indivíduo responda ao processo de liberdade, que é a regra. Mas as prisões cautelares, elas não ferem a presunção de inocência, porque a justificativa e a finalidade é simplesmente preservar a instrução processual ou fazer com que o indivíduo seja investigado antes, e a soltura dele, a manutenção dele em liberdade pode ocasionar um prejuízo ou para a investigação ou para o processo. Seria essa então, mas talvez a justificativa do Poder Judiciário às vezes prender o indivíduo antes do trânsito julgado? Poderia ser isso? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, o Judiciário, às vezes, ele acaba tentando dar uma justificativa plausível às prisões. Então, essa sensação de impunidade, ela de alguma forma ela reflete, ela traz um reflexo negativo do Poder Judiciário. Então, essas frases que são soltas, né, em fake news, em mídia, de que a polícia prende e o juiz solta, a polícia prende, faz todo um trabalho de investigação e o juiz depois solta, essas frases soltas, sem a análise do caso concreto, faz com que o Poder Judiciário tenha um reflexo muito negativo. Então, e a ideia dos juízes, às vezes, ou dos membros do Ministério Público, até por uma questão de formação educacional, de formação no campo da graduação, achar que o juiz combate o crime, né? Ter essa ideia de que o juiz está combatendo a criminalidade. E o juiz até faz isso de forma indireta, mas não diretamente. Só que alguns juízes, até pela própria formação, esse viés de que se prender cautelarmente ou provisoriamente, às vezes sem necessidade, pode dar uma resposta aí à comunidade. Eu penso assim, tenho uma preocupação com relação, analisando todo esse contexto, né? Tem uma preocupação com relação a esses discursos políticos que às vezes são implementados no sentido de uma relativização da presunção de inocência, né? Uma garantia constitucional, e aí dizem aí, vamos apresentar uma emenda constitucional para tentar relativizar isso, né? Prisão em segunda instância, ou vamos combater isso através da propositura de outros projetos de lei. Na sua opinião, como você enxerga esses discursos políticos que tratam de uma forma assim rasa a questão da presunção de inocência, principalmente por se tratar de uma cláusula pétrea? Eu acho que você foi cirúrgico, foi perfeito. Na verdade, é um discurso raso, né? É óbvio que direito não é política e política não é direito. Mas a influência política, ela quer gerar uma resposta imediata à sociedade. Então, quando acontece um crime de grande repercussão, a política ela entra no percurso para tentar dar uma resposta à comunidade, passar uma sensação de que o parlamento age de alguma forma em benefício da sociedade. Mas, assim, se a gente analisar isso de maneira profunda, qualquer tipo de punibilidade ou de sistema punitivo que vai exacerbar ou colocar as pessoas dentro do cárcere,
ela precisa ser pensada não de forma no calor de um crime de repercussão. Porque, por exemplo, se eu determino legalmente um crime, ou seja, se eu descrevo um crime, uma conduta criminosa, e insiro isso dentro do Código Penal, eu tenho um orçamento para prever, porque mais pessoas vão ao cárcere por aquela tipificação. Então, eu não posso só inserir isso no ordenamento jurídico. Se eu relativizo uma cláusula pétrea, uma garantia constitucional, e faço com que as pessoas, a partir da segunda instância, possam ser presas, eu também tenho aí um desgaste orçamentário, um desgaste de implosão nas prisões. Então, essa é uma falta de planejamento que quer dar uma resposta que não é possível. E você mexer numa garantia fundamental, analisando a questão apenas por uma forma utilitária, ou seja, utilitarista, ou seja, eu tenho que prender porque senão eu vou causar impunidade, você passa a não mexer na substância, no conteúdo. Porque, assim, se há uma demora grande de se prender alguém, e isso gera uma sensação de impunidade, tem que haver um investimento de gestão no Poder Judiciário. Porque nenhum recurso ali, é preciso lembrar que nenhum recurso que está no sistema, no ordenamento jurídico, é feito se não vai atacar uma decisão. E esse recurso ele não está previsto especificamente para a defesa. Ele está previsto tanto para o membro do Ministério Público quanto para os defensores públicos, para os advogados. Ele está à disposição do sistema. Então, você pensar em suprimir recurso, pensar em suprimir garantias fundamentais em prol de um sistema mais utilitarista, é não mexer realmente na raiz do problema, que é a gestão do Poder Judiciário, que é a celeridade, que é a reforma prisional, que é retirar do sistema prisional os crimes médios e leves e deixar no sistema prisional apenas aqueles indivíduos que realmente precisam estar no sistema prisional. Então, me parece que eu acho que o discurso político ele não se sustenta na prática, ele é um discurso de resposta rápida à comunidade e que também não se sustenta ao longo do caminho. Moisés, e para fechar, o que você acha da questão dessas prisões sem fundamentação? Qual que é a influência disso na vida da comunidade? Eu acho que gera, assim, a gente, na verdade, se você for analisar, a maioria das pessoas não cometem crimes. Então, uma pequena parcela da comunidade está envolta no crime. Uhum. O que eu acho que é muito prejudicial é que uma prisão ela não representa apenas um mal àquele indivíduo que está sendo preso. Ou seja, se uma prisão não é fundamentada, ela gera naquele indivíduo um rótulo que vai perseguir tanto aquele indivíduo quanto a família daquele indivíduo, a comunidade onde está inserido. Então, a desnecessidade ou a falta de justificativa para você prender alguém gera um problema que vai repercutir em toda a comunidade. Você tem ali, além do acúmulo de presos de forma desnecessária, que alguém está dentro de um sistema punitivo, e a resposta a isso é uma resposta disfuncional, porque o indivíduo ele vai para o sistema prisional, ele volta com um rótulo, ele não consegue mais trabalho, e aí ele tem uma recidiva, ele vai reincidir porque o próprio rótulo e a falta de desnecessidade da prisão levam o indivíduo a não conseguir se reerguer no sistema, se reerguer na própria comunidade onde ele está. O reflexo é muito grande. Além de você lotar, por exemplo, só para dar um exemplo para a comunidade, um preso no estado de São Paulo, mensalmente, ele custa R$ 3.800 por mês, né? Cada preso, ele custa isso, ele tem um custo de R$ 3.800. Então, se você prende alguém num pequeno tráfico de drogas ali, onde há uma dúvida entre uso de entorpecentes, que não tem penalização, embora seja crime, e um tráfico de drogas, se você não analisar esse caso de forma detalhada e profunda, você vai encaminhar alguém para o sistema, vai onerar o sistema, porque ele vai representar quase R$ 4.000 por mês em matéria de funcionários que vão cuidar, uniforme, alimentação, cama. Além disso, quando ele sai com o rótulo de traficante, ele não consegue mais. Então, é preciso que o sistema repense isso, que a cada indivíduo que a gente põe dentro do sistema, você onera o próprio cidadão, né? O cidadão está pagando para aquele indivíduo
que está lá na prisão, às vezes, de forma desnecessária, porque o juiz decidiu, porque o Ministério Público decidiu, que tem um viés mais punitivista, não analisar o caso de forma concreta. E aí está aí ainda o reflexo político disso, porque prender por prender só vai onerar o Estado. Quando você elabora uma lei, você presume que mais pessoas vão ser presas por isso, essas pessoas não estão preocupadas com o orçamento do sistema prisional, elas só estão preocupadas em guardar esse indivíduo e mais nada, ou seja, você não vai ressocializar, você não vai pagar esses custos que o indivíduo tem. Então eu acho que a falta de fundamentação para a prisão, ela tem um reflexo muito mais sério, muito mais grave. Não, e aí é interessante, né, voltando tudo que nós falamos lá no começo. Se você tem 40% da população carcerária como preso provisório, se você for analisar o custo disso, isso poderia ser revertido em campanhas contra a criminalidade ou em incentivos em determinadas comunidades, né, outras formas de combater o crime do que manter o indivíduo preso onerando o próprio sistema, né? Justamente. Ainda mais numa época onde nós estamos, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia global. Se você tem aí 40% provisoriamente e muitos desses indivíduos, não que não seja justificável, muitas vezes a manutenção do indivíduo é justificável no sistema. Agora, existem situações em que se você consegue tirar uma pequena parcela, você, além de não onerar, você não vai ter aglomeração, você não vai ter, porque a gente conhece o sistema, né? O sistema prisional é um sistema que você não consegue, na verdade, saber o que acontece ali dentro das galerias, dentro dos raios, né? Existe todo um mundo completamente diferente, que a gente acha que a gente conhece, mas não é. É um mundo que a sociedade procura virar as costas para isso. Não que aquelas pessoas ali as pessoas sejam boas, né? Se cometeram um crime, devem responder por ele. Mas existem formas políticas, eu acho, que podem amenizar essa situação, diminuir essa sensação sem esse ranço de impunidade que a gente acha que todo mundo que está lá tem que permanecer até de forma eterna. Então, você inserir um indivíduo no sistema, você resolveu um problema. Na verdade, você cria muito mais problemas do que você resolve, eu acho. Principalmente com relação aos indivíduos que são primários, né? Que estariam ali e tal. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria já de antemão te agradecer muito, porque o debate foi extremamente rico, né? E espero que numa próxima oportunidade nós poderemos aqui novamente debater a respeito de outros assuntos, porque foi super rico e você, como sempre, muito didático, muito dinâmico. Então foi um prazer muito grande conversar com você. Nós agradecemos muito, né, você ter participado aqui conosco e estamos à sua disposição aí no que efetivamente for necessário. Ô, Geraldo, eu que agradeço, né? Agradeço aí a sua amizade, agradeço a lembrança, porque lembrado aí de muito para poder participar, e eu me coloco à disposição tanto da Câmara Municipal quanto à sua disposição para qualquer tipo de esclarecimento do evento, e eu agradeço mesmo. Gratidão ao convite e agradeço à comunidade mesmo de Pouso Alegre pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. O programa Direito e Debate fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Grande abraço.